Meus amigos, primeiro, muito obrigado pela paciência. Eu sei que não é fácil escutar 14 discursos, mas isso mostra o nosso compromisso. O compromisso que cada um de nós temos com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa região. O compromisso que nós temos com a nossa família, com os nossos valores, com o que acreditamos. A política sempre foi, na minha opinião, e na opinião da grande maioria de vocês que aqui vieram, a única, a redentora e a mais importante definidora das ações da sociedade. Nós não buscamos atalhos, nós não queremos fazer de conta que a identidade das pessoas ou que a resolução de problemas passa por ultrapassar as leis, por buscar caminhos fáceis, da conveniência, do conforto, daqueles que hoje se apoderaram do poder e não querem entregá-lo. E não querem entregá-lo apesar de ultrapassarem os limites, de transbordarem a Constituição, de justificarem os atos arbitrários como se defesa da democracia o fosse. Imaginem, vilipendiar, perseguir, maltratar, emudecer, evitar que as pessoas se manifestem, fazer censura prévia, não permitir o exercício da defesa, não permitir a paridade de armas, prender pessoas em escala industrial, ultrapassar o limite do juiz natural, não entender e não se constranger em sendo vítima, se arvorar como juiz. Todas essas ações são ações que são defendidas por uma parte da imprensa e da opinião pública, ações que passam por cima da lei, como se defesa da democracia o fosse. Não, são atos arbitrários, são atos de exceção, são atos ditatoriais, são atos repressivos, e por isso tem que ser repudiados, apontados. Nós não podemos permitir que ações deste porte, desse naipe, se banalizem, passem como se fosse um novo normal. Nós não estamos vivendo no Brasil um momento de normalidade, nós estamos vivendo um momento de exceção, de arbítrio, de perseguição por aqueles que não aceitam, que não permitem que o povo se manifeste, que a população se sinta representada, que a população defenda os seus valores, que a população critique os poderosos e investigue a maneira como eles se comportam no exercício do poder. Perdoe-me iniciar a minha fala desta forma, mas é importante que vocês saibam que não nos resta uma outra alternativa, não nos resta uma outra forma de nos posicionarmos, que não enfrentando o arbítrio, enfrentando aqueles que querem tomar para si a vontade do povo brasileiro, e no campo adequado, que é o campo da política, o campo da discussão, do debate, do contraditório, o campo onde nós temos a condição de desnudarmos a máscara ditatorial daqueles que hoje passam por cima da vontade do povo brasileiro. E me refiro a esta farsa, deste julgamento burlesco, que prendeu em escala industrial quase 1.500 pessoas, para justificar o fato de que eles não permitem, que eles não aceitam, que eles não se sentem confortáveis com a triste realidade para eles, de que quem representa o sentimento do povo brasileiro é Jair Messias Bolsonaro. Meus amigos, estamos percorrendo o estado do Rio Grande do Norte. Dia 12, o presidente Bolsonaro aqui estará, quinta-feira. E no dia 14 teremos um quarto seminário em Mossoró.
todos estão convidados. Nesse mês de junho, nós estaremos no estado de Santa Catarina e do Ceará, iniciando este mesmo ciclo, para que a população entenda e saiba fazer as comparações da maneira como nós nos comportamos no exercício do poder. Porque o slogan, que era o slogan que foi definido por este governo do presidente Bolsonaro, era mais Brasil, menos Brasília. E os prefeitos que aqui estão e que tiveram a oportunidade de conviver com Bolsonaro sabem que mesmo com a crise da energia e dos alimentos causado pela guerra da Ucrânia, que mesmo com a queda ou com a quebra da represa de Brumadinho, que mesmo com a maior crise hídrica em 92 anos, que mesmo com uma pandemia que não se tinha notícias de alguma coisa similar desde 1918, na gripe espanhola, o governo proporcionou aos prefeitos, aos governadores, à população deste país, os meios necessários de enfrentarmos a crise que nos afrontava e que alastrava-se pelo mundo inteiro. Os empregos foram preservados porque o governo pagou salários. Os empréstimos foram diferidos porque o governo aportou recursos para impedir que os comerciantes e empresários quebrassem. As prefeituras receberam recursos extraordinários para evitar que a perda da arrecadação do ICMS e do ISS vitimasse serviços essenciais na saúde, na educação, na segurança, na área pública. Nós tivemos um presidente que comprou insumos, vacinas, que proporcionou ao povo brasileiro a condição de sair mais forte ainda da crise que nós nos debruçávamos aqui e no mundo inteiro. O processo de retomada nos deu uma condição peculiar. Pela primeira vez, Coronel Azevedo, nós não só crescemos mais do que a China, mas tivemos uma inflação menor do que a Europa e os Estados Unidos, o que mostra responsabilidade fiscal no trato da coisa pública. Hoje, vivemos uma triste realidade. Um governante ilhado, sitiado, preso numa redoma, porque não tem condição de sair às ruas. Quando ele vai às ruas, sai em ambiente controlado. E quando ele ousa fazer diferente, é apulpado, vaiado, contraditado, porque mentiu ao povo brasileiro e disse que teria picanha, mas subtraiu até o ovo da mesa dos mais pobres desse país. Nós sabemos quem é o pai da mentira, da enganação e da narrativa. Nós sabemos como eles se comportam, invertendo valores e tentando subverter na cabeça das pessoas o que de fato acontece nesse país. Nós tínhamos estatais que davam lucro, hoje dão prejuízo. Nós tínhamos fundos de pensão que tinham superávit, hoje estão imersos em situações vexatórias que vitimam principalmente os seus beneficiários. Todos os dias nós temos notícias de um novo ato de corrupção, de malversação de recursos públicos, de falta de cuidado com os recursos e com as finanças do povo brasileiro. Porque, pasmem, este governo que diz defender o povo, na verdade, subtrai do povo as suas condições de existência, da forma mais mordaz, da forma mais cretina, da forma mais desumana, diminuindo o poder de compra da população brasileira em função de políticas perdulares e populistas e equivocadas. Quando o governo inicia em 2023, vamos aumentar de forma real o salário mínimo, vamos fazer o Luz para Todos, vamos fazer o pé de meia, vamos fazer o Vale Gás. Tudo é importante desde que tenha recursos. E se os recursos não existem, nós se perde a credibilidade do país, se corrói a condição inflacionária, se aumenta os juros de maneira estratosférica, se inibe a questão da decisão do investimento. Na verdade, vira voo de galinha. Não há consistência, não há densidade,
não há capacidade de resiliência, e nós estamos debruçados numa situação em que o próprio governo, há 2 meses atrás, e isso é importante que seja repetido em todos os lugares, aqui tem gestores públicos, mas homens do povo, comerciantes e empreendedores. O governo vai à Câmara Federal, não através do seu ministro da Fazenda, não através da sua ministra do Planejamento, mas com funcionários do terceiro escalão, e lá apresenta a seguinte equação: a lei de diretrizes orçamentárias, que vai permitir a confecção do orçamento de 2026, prenuncia que em 2027 o governo federal não poderá cumprir o piso da educação e da saúde. O governo federal não terá recursos para custeio da máquina pública. O governo federal não terá recursos para sustentar os investimentos feitos nessa quimera, nessa cortina de fumaça que é o PAC. Meus senhores, é muito sério. Após esse anúncio, que é justamente aquele anúncio que nós ouvimos naqueles filmes de terror tragicômico: apertem o cinto, o piloto sumiu. Nós estamos à deriva, nós somos uma nau à deriva, o Brasil quebrou. E eles dizem isso com desfaçatez, eles dizem isso com a seguinte acréscimo: quebrou, em 27 consertem quem quer que venha depois de nós, porque depois de nós é o caos. Nós estamos assaltando o Brasil, nós estamos dilapidando o patrimônio da população brasileira, nós estamos implementando ações populistas para resgatar a credibilidade do Dermiugo, que está sitiado no Palácio do Planalto, e nós queremos vencer a eleição para continuarmos essa trajetória de expropriação, de quebradeira e de assalto ao erário público. Não, nós não vamos permitir. Eles não passarão, eles não terão êxito, porque o povo brasileiro acordou, inclusive aqui no Nordeste. Isso tem acontecido em todo o Brasil. A repulsa necessária a quem dilapida e assalta o erário público precisa ser uma tônica dentro do coração de cada um de nós. Nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo. Nós não temos o direito de ficarmos letárgicos e adormecidos, e é por isso que nós estamos percorrendo o Rio Grande do Norte, e é por isso que iremos percorrer o Brasil, e é por isso que nós temos dentro de nós a convicção de que precisamos fazer a nossa parte para sensibilizar outras pessoas, para que junto conosco possamos virar esta página negra na história do Brasil e retirar essa nódoa da nossa história. Meus amigos, esse é um trabalho de um partido político que é um organismo vivo. Nós não somos um partido que só acontece durante o processo eleitoral, com todo respeito aos demais partidos. Nós não somos um amontoado de papel que está numa gaveta, que é aberto por ocasião da legislação eleitoral. Nós somos um partido que pretende discutir com a sociedade os seus problemas, porque temos um diagnóstico muito ruim do Estado, mas nós precisamos ter a responsabilidade de oferecer soluções de enfrentamento a esses graves obstáculos que o Estado tem. O Rio Grande do Norte há mais de 20 anos, está letárgico e adormecido. O Rio Grande do Norte tem descido a ladeira, tem perdido oportunidades, não tem atraído investimentos, não tem atraído empreendedorismo, porque no Rio Grande do Norte se estabeleceu um clima hostil para quem empreende, para quem edifica, para quem gera renda, emprego e oportunidades. Precisamos virar essa página, e para isso temos que ter coragem de tomar medidas que inclusive vão afetar aqueles que sempre tiveram o Estado como se fosse seu. Nós precisamos retirar o Estado desses grupos e entregá-lo de volta aos seus legítimos donos, que são mais de 3 milhões de norte-riograndenses, que estão à deriva, desassistidos, absolutamente abandonados, e que não têm nenhuma perspectiva de resolução dos graves problemas que nós passamos, em todas as camadas. Ouvimos aqui discursos ligados à segurança, à educação, à saúde, ao meio ambiente. Vimos aqui um diagnóstico de como nós nos encontramos em relação ao Brasil, e isso fere a alma de quem ama o Estado do Rio Grande do Norte. Isso fere a alma de quem ama o povo potiguar, porque nós sabemos que quem sofre mais, quem mais se fragiliza,
quem mais é impactado por esse tipo de situação são os mais vulneráveis, são os mais pobres que não têm como se defender. E essa é a nossa responsabilidade. Me perguntaram, Jussara, por que eu sairia de Brasília na condição de senador da República, de líder da oposição no Senado, de secretário-geral do maior partido do Brasil, de alguém que tem uma interlocução com aqueles que hoje comandam as políticas públicas e empresariais do país, para vir ao Estado do Rio Grande do Norte e me colocar como candidato ou pré-candidato ao governo do Estado. E eu lhes dizia, nada disso seria possível. Eu não teria nenhuma capacidade de me projetar como homem público se não tivesse tido a oportunidade que me foi dada pelo presidente Bolsonaro, mas principalmente pela população norte-riograndense, que eu sou muito grato. Eu devo isso ao povo do meu estado. Eu devo isso aos potiguares. E a minha postura é uma postura de entender isso como uma missão, como um propósito, como um desejo de servir, de ter a coragem de fazer as mudanças que são necessárias, de tomar posicionamentos sem que ninguém possa pegar nossa munheca. Me desculpe a expressão, eu não tenho rabo preso com o seu ninguém. E isso, me perdoe, é importante e decisivo. E eu estou, lhes asseguro, num lado em que me sinto confortável. Não querem no Brasil discutir nossos valores, porque amamos a nossa família, porque desejamos e preservamos uma forma de nos comunicarmos com aqueles que são mais velhos, com respeito, com atenção, com gentileza, porque queremos participar da educação dos nossos filhos, porque não há um bem mais precioso para um pai ou para a mãe do que o filho ou a filha, porque não queremos a desagregação da sociedade através do surto, da crise, diria até da pandemia que as drogas causam, que desestrutura o tecido familiar. Então nós não concordamos com essa banalização da tal da degradação das drogas. Nós não podemos confundir o certo com o errado. Num país em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há conflito de interesse, Sargento Gonçalves, quando ele, ministro, como juiz, julga uma causa em que a parte tem como advogado a sua esposa dele, ministro, ou seu filho, nós vivemos realmente numa sociedade doente, porque se consolida como uma prática que é legal, já que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas não é moral, é imoral, e nós não podemos aceitar esse tipo de situação no Brasil. Não é isso que eu vou ensinar a minha filha, não é dessa forma que eu quero criar os meus filhos, para que eles achem que é prazeroso e é confortável buscar atalhos para se locupletar financeiramente, ou pessoalmente, ou através de terceiros. Eu faço parte de um partido que tenha coragem de se posicionar desta forma, que tenha coragem de dizer que a defesa de quem empreende é tão ou mais importante do que a defesa do que nós acreditamos, e que a liberdade, que é um bem intrínseco, que faz parte de cada um de nós, do livre-arbítrio, da discricionalidade, das nossas opiniões, da maneira como nós nos comportamos, tem que ser defendida, inclusive para os nossos adversários, para que eles possam nos criticar, para que eles possam nos contraditar, para que o debate seja estabelecido e ao final a população possa julgar de qual lado está a verdade. Nós não tememos o debate, ao contrário deles que estão amedrontados, temerosos, porque o castelo está posto no chão. A narrativa oficial vinha de cima para baixo. Agora milhões de brasileiros acessam as redes sociais e podem discutir e mostrar a fragilidade dos atos que são apresentados. Vivemos agora um momento em que o governo tenta segurar uma crise, que é a questão da Previdência Social. Eu tenho dito, onde tem um passado, nós não temos bandido de estimação. Se esse crime hediondo, se esse crime grotesco,
contra pessoas que não podem se defender, porque não têm um conhecimento adequado, porque não sabem ler um contra-cheque, e têm subtraído da sua aposentadoria 40, 50, 70 reais, recursos importantes para comprar alimentos ou remédios, alguns até há 30 anos atrás. Nós não podemos permitir que o governo varra para debaixo do tapete esse escândalo de tirar dinheiro dos aposentados, dos velhos, dos desvalidos, dos doentes, para entregar aos sindicatos amigos para se locupletar politicamente. Isso não é de hoje. Eu vou contar para vocês uma história bem rapidinha, para vocês concatenarem comigo. Há mais de 30 anos, quando mudou o Fundo Rural, foram os sindicatos rurais comissionados como cartórios para emitirem certidões que proporcionavam a aposentadoria de trabalhadores rurais de 55, 60 anos. Os senhores sabem como a coisa funcionava. Iam ao sindicato rural, se preenchia um formulário e se dizia àquele cidadão: você está propondo aqui a sua aposentadoria. Se cobrava um estipêndio, 200, 300, 400 reais pela certidão. Só que essa certidão não era para aposentar o cidadão, era para subtrair dinheiro à revelia desse aposentado, como se ele fosse associado a uma entidade que ele nunca recebeu nenhuma contraprestação de serviço. E isso dura 30 anos. Mais de 1,5 milhão de aposentados rurais. Pergunte ao seu vizinho que é aposentado rural, se ele voluntariamente contribui para a CONTAG, da CUT e do PT. Pergunta a ele se ele está ciente de que todos os meses, durante 30 anos, tungaram, roubaram e se apropriaram de uma parcela do seu salário. Ladrões, bandidos, que merecem ser identificados, penalizados e punidos, porque este é um crime hediondo. Se equipara a tirar dinheiro de crianças, a tirar merenda de crianças. Meus amigos, nós temos uma responsabilidade. Eu agradeço muito àqueles que aqui vieram, mas preciso lhes oferecer um dever de casa. Nós não podemos sair daqui como se tivéssemos ido a apenas mais um evento. Nós precisamos sair daqui compenetrados de que precisamos espalhar essa mensagem, essa palavra. Falar para aqueles que não vieram, que fazem parte do nosso ciclo familiar e de amigos, de que o Brasil precisa de cada um de nós, de que o Brasil precisa da nossa força, da nossa luta, que o Brasil precisa respaldar aquele que teve a coragem de se contrapor ao sistema, aquele que é perseguido, vilipendiado 24 horas por dia, aquele que se tenta desqualificar dizendo que importunou uma baleia, que recebeu presentes de dignatários estrangeiros, aquele que é acusado de ter se reunido com embaixadores e por isso mesmo foi tornado inelegível no exercício do seu cargo como presidente da República. Não foi porque roubou o mensalão, não foi porque roubou no petrolão, não foi porque assaltou o contra-cheque dos aposentados, não foi porque recebeu um sítio em Atibaia, não. É porque se reuniu com embaixadores e não se reuniu com os marginais, com os bandidos das facções lá no Rio de Janeiro. Esse homem, esse sim, paga um preço muito forte, paga um preço muito alto, porque teve a coragem de brigar contra todos, de brigar contra o sistema. No seu período e na sua época, não há um único caso de corrupção. Os ataques feitos contra Bolsonaro é porque ele era mal educado, porque ele falava alto, porque ele se dirigia à população ao invés da imprensa oficial, porque ele andava de jet ski, porque ele era um cara rude. Ele era rude porque falava a língua do povo brasileiro. Ele era rude porque ele falava sem mentir, sem tergiversar, sem enganar. Ele era rude porque falava a verdade, porque ele não roubou nem permitiu que se roubasse, porque ele não permitiu o aparelhamento da máquina pública,
porque ele não entregou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a paniguados políticos, porque ele não deixou que os fundos de pensão fossem entregues a sindicalistas e a mercenários de ocasião, porque ele impediu o assalto à máquina pública, porque ele não entregou dinheiro à grande imprensa brasileira, porque ele impediu que Itaipu e Eletrobras fossem utilizadas como sempre foram, para locupletar os amigos do poder. E hoje, esse sim, que foi perseguido, esfaqueado, desqualificado, esse sim, esse me representa e representa o povo brasileiro. E olha, gente, eu tenho mandado esse país, eu tenho passado em tantos lugares, eu tenho falado com tantas pessoas, eu tenho feito tantos debates, eles não conseguem nos contraditar com paridade de armas. Desafio qualquer ministro do Lula, qualquer deputado do Lula, qualquer senador do Lula, para nos enfrentar no debate de ideias. Eles não conseguem nos contraditar, porque de um lado tem a mentira, e eu sei que a verdade não é tudo que existe, porque a mentira existe e não é verdade. E do nosso lado, nós temos a convicção e a certeza que estamos do lado certo. Então, meus amigos, muito obrigado de verdade. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a consciência de cada um de vocês. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Rio Grande do Norte. Deus abençoe a nação brasileira. E no dia 12, 13 e 14 eu convoco todos vocês para abraçarmos o presidente. E saiam daqui com a boa nova, que nós estamos resistindo e vamos vencer pelo bem do povo brasileiro. Deus abençoe. Falou, senador!